Maria de Lourdes Pintacilgo era alguém que eu já conhecia antes do 25 de Abril, por uma razão muito simples. No tempo da governação de Marcelo Caetano, foi nomeada pela primeira vez uma mulher para o governo, a subsecretária de Estado Teresa Lobo, que entendeu criar um grupo de trabalho para analisar e aprofundar o estudo do que então se chamava a condição feminina. E Maria de Lourdes Pintacilgo foi nomeada presidente desse grupo de trabalho e tinha como também colaboradora uma diretora de serviços, na medida em que eu, jurista recém-licenciada, ia fazer o estágio de advocacia, entendi aproveitar a abertura que na altura a administração pública fez de integração nos seus quadros de pessoal licenciado, na medida em que, nessa época, para termos a nossa autonomia financeira, precisávamos de ter a nossa capacidade própria de angariação de rendimentos e os estágios de advocacia não eram remunerados. Portanto, a minha diretora de serviços falava desse grupo de trabalho e quando, isto passa-se em 1973, e quando eu entrei, ou melhor, quando foi o 25 de Abril, quando se deu o 25 de Abril, o primeiro governo provisório conhecido não integrava nenhuma mulher. E nessa altura, Maria de Lourdes Pintacilgo fez ouvir a sua voz, dizendo: parece impossível, o primeiro governo que vamos ter em ambiente democrático e não há uma única mulher no seu elenco. E então foi convidada para secretária de Estado da Segurança Social. Precisando de rapidamente formar um gabinete, ela queria juristas que a apoiassem, uma vez que uma das tarefas prioritárias da Revolução seria um grande investimento num ordenamento jurídico novo e diferente, e eu fui indicada para integrar esse primeiro gabinete de Maria de Lourdes Pintacilgo no primeiro governo provisório. No segundo governo provisório, ela foi nomeada Ministra dos Assuntos Sociais e eu acompanhei-a. Portanto, eu posso dizer que estive desde o início com Maria de Lourdes Pintacilgo e bebi de tudo aquilo que ela tinha para transmitir. Era uma mulher com uma inteligência criadora e criativa extraordinária, era uma mulher profundamente empenhada no desenvolvimento humano, antes de nós termos propriamente este conceito adotado e integrado nas políticas públicas, e era uma pessoa com uma capacidade de trabalho e de mobilização extraordinária, na medida em que ela investiu numa série de domínios que pretendiam fundamentalmente fazer com que as pessoas se capacitassem através da cultura, através da alfabetização, através da partilha de equipamentos comuns que levassem até algum apoio nas tarefas domésticas já possível através dos instrumentos que nessa época já existiam, mas que estavam apenas na posse de famílias que podiam adquiri-los, e portanto era um movimento muito irradiador, digamos assim, para todo o país, em que ela se preocupava fundamentalmente com as pessoas mais frágeis e com a mudança da sua condição. Evidentemente que nas sociedades de então, como nas sociedades atuais, nós sabemos que entre os mais vulneráveis estão sempre as mulheres e, portanto, uma agenda virada, uma agenda política virada para a capacitação das mulheres era absolutamente indispensável, até porque o próprio conceito de universalidade, quer na segurança social, quer na saúde, era fundamental
para garantir às pessoas a proteção contra os riscos da qual muitas mulheres estavam afastadas. É certo que já tinha havido o esforço da integração das domésticas na altura na Previdência, mas, como é evidente, os sistemas de proteção social dirigiam-se às pessoas integradas em atividades laborais e as mulheres, na altura, grande parte das mulheres ficava de fora dessa proteção, a não ser sendo familiar de alguém que lhe proporcionasse alguma cobertura, mas por direito próprio não a tinham. Portanto, a construção, na prática, desse conceito de universalidade, porque não basta consagrá-lo na lei, era preciso alterar os regimes de proteção social nesse sentido, quer no domínio da segurança social, quer no domínio da saúde. Foram épocas absolutamente fabulosas e fantásticas por vários motivos. Primeiro, porque para mim, que tinha tido uma consciencialização política, quer em termos familiares, quer depois no ensino universitário, com as greves estudantis, sobretudo a greve de 1969, em que nós sentíamos como uma enorme injustiça social, numa época em que muito poucos estudantes frequentavam o ensino superior, até porque muitas vezes isso implicava sair de casa e as famílias, a maior parte das famílias não tinha capacidade para pagar as despesas que isso implicava, e nós sentíamos uma tremenda injustiça o facto de muita gente com muitos talentos ficar arredada dessa oportunidade, quer rapazes, quer raparigas. E, portanto, todos estes ideais de considerar que somos todos uma comunidade, que a igualdade de oportunidades deve ser uma realidade a construir por políticas públicas competentes, era um desafio que nos enchia em termos de motivação, de empenho, de capacidade de trabalho. Nós começávamos cedo e terminávamos madrugada dentro, mas sempre com um entusiasmo, com uma dedicação e, sobretudo, com uma oportunidade que alguns conseguem agarrar com ambas as mãos, que é beber aquele conhecimento extraordinário que, nesse momento, nos aparecia como disponível depois de um período tão limitado, tão, de certa forma, impeditivo da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão, de todo um conjunto de liberdades que passaram a poder ser realidade naquela época. Mais tarde, quando Maria de Lourdes Pintacilgo foi Primeira-Ministra, a convite do então Presidente-General Ramalho Eanes, eu integrei o gabinete do Ministério do Trabalho, com Sá Borges como seu responsável e Secretário de Estado do Trabalho Vasco Ribeiro Ferreira. Não faz sentido agora falar, digamos, nos movimentos que se operaram do ponto de vista de reajustamento político dos partidos políticos que entretanto se criaram, mas quer Sá Borges, quer Vasco Ribeiro Ferreira tinham sido dissidentes do PST no movimento de Aveiro em 75 e estavam muito próximos do pensamento de Maria de Lourdes Pintacilgo, e ela resolveu entregar-lhes esta pasta, uma pasta extraordinariamente sensível, e eu fui no gabinete de Vasco Ribeiro Ferreira a autora, em articulação com os serviços do Ministério do Trabalho, evidentemente, de diplomas que se mantiveram até 2006, 2007. Aliás, nessa época, em 1979, considerou-se que esse governo de Maria de Lourdes Pintacilgo, um governo de gestão para preparar as próximas eleições, teria ido mais para além daquilo que seriam as competências próprias de um governo dessa natureza. Mas o que é um facto é que tudo aquilo que
que se produziu nessa época, ou grande parte do que se produziu nessa época, quer nas áreas da saúde, quer nas áreas da segurança social, foram diplomas ou construção de instituições, como o Serviço Nacional de Saúde, que é precisamente a lei aprovada na Assembleia em setembro de 1979, esteios extraordinariamente importantes da democracia portuguesa. O Serviço Nacional de Saúde foi, aliás, considerada a instituição democrática que os portugueses mais estimam, e, embora, como todos sabemos, da autoria de António Arnaud, não deixava de existir este ambiente favorável do governo de Maria de Lourdes Pintacilgo. Ela era uma pessoa extraordinária. As pessoas extraordinárias normalmente são pouco estimadas no país, mas teve os cargos mais interessantes a nível internacional, designadamente na ONU, e não apenas na agenda virada para a capacitação das mulheres e para a dignificação do Estatuto das Mulheres. Ela participou designadamente como oradora na altura da aprovação da Conferência de Pequim, mas tinha acompanhado todas as outras conferências desde 1985 que se tinham realizado sob os auspícios da ONU para, digamos, assentar numa doutrina, construir uma doutrina relativa à dignificação das mulheres, na medida em que era reconhecida a igualdade dos seus direitos e dignidade desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas a prática estava muito longe de a incorporar. E a plataforma de Pequim, que hoje é considerado, digamos, o instrumento estratégico da intervenção relativamente aos direitos das mulheres, ela esteve diretamente envolvida. Era, aliás, uma pessoa estimadíssima, reputadíssima, reconhecidíssima no ambiente internacional, e foi sempre alguém que se movimentou no espaço público sem nunca se ter filiado em nenhum partido político, mas foi a primeira mulher, como vimos, primeira-ministra em Portugal e única até hoje. Foi a primeira mulher ao Parlamento Europeu por Portugal, na altura concorreu como independente pelo Partido Socialista, e foi a primeira mulher candidata à presidência da República. Portanto, ela foi pioneira, tendo, no entanto, algumas ideias das quais eu comungo inteiramente e que me são especialmente muito caras, que consideram que a diferença que existe entre homens e mulheres não é uma diferença negativa, antes positiva. Tendo os homens qualidades mais ligadas à dominância e as mulheres qualidades mais ligadas à conciliação, ao cuidado, à tolerância, e em que, portanto, quando ela defende a integração das mulheres na política, aliás, teve uma grande companheira na difusão e na credibilização dessas ideias, como foi a professora Manuela Silva, que tantas vezes frequentava este espaço também, e que, aliás, me ajudou, quando fui ministra para a Igualdade, na elaboração de uma proposta de lei que afirmava, impunha a obrigatoriedade de representação de pelo menos 33,3% de mulheres nas listas dos partidos políticos, por se considerar que essa era a percentagem mínima indispensável para conseguir influenciar as políticas. Mas dizia Maria de Lourdes Pintacilgo: eu quero mais mulheres na política, não é para fazerem o mesmo que os homens fazem, mas é para fazerem diferente, influenciarem a agenda, na medida em que ela considerava que a agenda política nacional e internacional estava mesmo muito influenciada por um conjunto de ideias que não eram as suas. Ela era
digamos, militantemente anti-neoliberal, anti-autorregulação do mercado, considerava que isso era absolutamente impossível e, portanto, ela considerava que era indispensável que mais mulheres entrassem na política para alterar a agenda que é muito assente numa exploração dos mais frágeis e numa exploração do ambiente. Ela foi das primeiras pessoas a ter ideias muito firmes sobre a importância do desenvolvimento sustentável. Ela foi relatora de documentos importantíssimos sobre essa matéria e foi uma acérrima defensora sempre na busca da construção de um mundo mais justo que não deixasse ninguém para trás. Este espaço em que nos encontramos é um espaço muito interessante, é aqui que funciona o GRAU, organização que ela fundou em Portugal, juntamente com Teresa Santa Clara Gomes, e quando este espaço ficou disponível, entenderam que o deviam adquirir. Esta é uma zona realmente muito específica, dá-se a circunstância de eu ser vizinha, paredes meias, com estas instalações e, portanto, até por esses laços de vizinhança, para além da participação em algumas reuniões do grau que se faziam no terraço, eu tinha muitas conversas aqui com Maria de Lourdes Pintacilgo, que aliás me convidou na altura em que criou a Fundação Cuidar o Futuro, que é um legado com potencialidades extraordinárias que ela faz ao nosso país, assim saibamos aproveitá-lo. Ela convidou-me para curadora da Fundação precisamente porque tínhamos proximidade de ideias, de ideais, e esta vizinhança proporcionava muitas trocas de ideias que eram sempre extraordinariamente enriquecedoras para mim. Posso também afirmar e dizer que Maria de Lourdes Pintacilgo, quando desapareceu, como aliás acontece frequentemente em Portugal, foi mais citada, mais louvada e mais, digamos, sublinhada em termos da importância da sua vivência e do pensamento que conseguiu construir ao longo da vida do que propriamente em Portugal. Isso acontece, como eu já referi, frequentemente. Mas ela deixa-nos com esta fundação que se chama Cuidar o Futuro, essa grande preocupação da ética do cuidado que ela vai buscar a Heidegger e que ela considera que as mulheres estão especialmente vocacionadas para serem militantes dessa ideia. Não há dúvida que cada vez mais corremos um risco, e o risco de perder a dimensão humana, quando temos cada vez mais projetos e construções no domínio do transhumanismo, na instrumentalização das pessoas, na tentativa da sua substituição por outro tipo de tecnologias, e este apelo à importância do cuidado, quer do cuidado de uns com os outros, de uns pelos outros, de cada um com todos e todos com cada um, é uma mensagem extraordinária que é também aplicável à proteção e à defesa do planeta, a nossa casa comum, como diz o Papa Francisco. Se há algo que posso lamentar neste momento é que Maria de Lourdes Pintacilgo não tenha vivido o suficiente para ter visto ascender ao papado uma personalidade como o Papa Francisco, que insiste imenso na dignificação do Estatuto da Mulher na Igreja,
que insiste imenso na tolerância religiosa como algo de absolutamente indispensável para a construção da paz do mundo e que insiste imenso nesta necessidade de todos nós contribuirmos para a defesa daquela que é a nossa casa e que está a ser abundantemente, insistentemente estragada e destruída, porque não há este sentido de responsabilidade que estava também muito ligado ao discurso de Maria de Lourdes Pintacilgo, a ética e a responsabilidade, na medida em que nós não temos o direito de gastar recursos naturais que herdamos, não os legando às gerações vindouras e com todos os erros que têm sido cometidos, alargarmos as multidões e multidões de pessoas cada vez mais arredadas do acesso aos bens essenciais. Portanto, falar de Maria de Lourdes Pintacilgo é falar do aprofundamento da democracia. Ela dizia: não há limites para o aprofundamento da democracia. É falar sobre a avaliação que temos que fazer no século XXI sobre o que tem falhado nos regimes democráticos para que possamos curar e ultrapassar essas feridas que estão a levar ao reaparecimento de movimentos extremistas que são destruidores e têm um discurso inaceitável. Falar de Maria de Lourdes Pintacilgo é falar da dignificação do Estatuto das Mulheres e da indispensabilidade de se lutar pela igual dignidade dos seus direitos e pela possibilidade delas realizarem as suas próprias escolhas. E falar de Maria de Lourdes Pintacilgo é falar de uma personalidade de relevo, não apenas nacional, mas internacional, europeu e mundial, que faz falta nos tempos conturbados que vivemos. Com ela aprendi muito do que sei e com ela aprendi a ser eu própria e a lutar com determinação, mas também tendo respeito pelos outros, pelas ideias que me regem e pelos ideais que eu defenderei ao transe, porque acredito neles e a coerência é algo de absolutamente indispensável que também aprendi com Maria de Lourdes Pintacilgo.